Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma aula. A aula de hoje é da nossa Necessaire Cris, uma necessaire linda, fácil e rápida de fazer. Essa necessaire, gente, vocês conseguem fazer ela aí no máximo com 1 hora. E eu tenho certeza que vocês vão arrasar nas vendas nesse ano aí de 2025. Todos os materiais para você fazer essa necessaire você encontra no site Tecerama. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês, ok? E eu espero muito que vocês aproveitem essa aula, tirem as suas dúvidas e qualquer coisa é só deixar o seu comentário aqui. Então, vamos começar com a nossa lista de materiais. Aqui eu estou utilizando o fio Fiore, que é um fio de poliéster de 5 milímetros. E a cor que eu estou utilizando é a verde militar. Esse fio, gente, ele é muito macio, ele traz aí um acabamento muito bonito para nossa peça. Ele traz também um brilho, um acetinado, que faz toda a diferença aí nas peças que a gente for produzir. Para essa peça, eu vou estar utilizando a agulha 5 milímetros, agulha de tapeceiro, marcador de pontos, fita métrica, isqueiro, tesoura, esse fecho com o zíper e uma base. Eu vou medir aqui para mostrar para vocês, mas olha só, a nossa base, ela tem 19 centímetros por 6 e o nosso fecho tem 26 centímetros aproximadamente por 6 de largura. Essa é a nossa lista de materiais e vamos começar a nossa aula. Já peguei aqui a minha base, a minha agulha e o meu fio. E antes da gente iniciar, eu gosto de queimar essa pontinha para não correr o risco de desfiar. E aí, o que nós vamos fazer? Olha, eu já peguei aqui a minha base. Gente, essa base facilita muito o nosso trabalho. Aqui, nós vamos começar pela curva da nossa base, ok? Porque aí, assim, todos os arremates ficam aqui na curva e a lateral da nossa base fica livre e com os pontos perfeitos, ok? Vou começar aqui neste ponto central da nossa curva. Tá vendo que nós temos, olha, 1, 2, 3. Este fio aqui, por ser um fio de 5 milímetros, se a gente for fazer um ponto baixo para cada ponto, a nossa base vai dar uma encolhida. Ela vai fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque ele é um fio mais fino, então nós precisamos fazer aumentos nessa base para que ela fique retinha e para que o desenho da nossa peça dê certo. Mas antes da gente fazer isso, nós vamos fazer pontos baixíssimos ao redor da nossa peça. Para isso, gente, eu vou deixar um pedaço assim, olha, de fio, bem grandão. Vou até medir aqui para mostrar para vocês. Olha, aproximadamente aí uns 40 centímetros, ok? Isso vai fazer com que o nosso acabamento fique perfeito. Então, olha, vou pegar aqui no ponto central da minha curva, vou introduzir a minha agulha. Lembrando que eu estou utilizando a agulha de 5 milímetros. Aqui nós vamos começar a fazer pontos baixíssimos. Nesta primeira carreira aqui, que são pontos baixíssimos, eu vou pedir você para não apertar muito esses pontos. Deixa a mão bem levinha, olha, vai fazendo esses pontos de uma forma bem tranquila, com a mão bem levinha, bem folgadinha. Deixa esses pontos, olha, bem soltinhos, para que a nossa base já comece a ficar retinha desde essa parte, ok? Olha, porque se eu apertar demais esses pontos baixíssimos, olha, vai dar uma repuxada, e não é isso que a gente quer. Então, vamos deixar esses pontos bem folgadinhos, ok? Também não muito largo e também não tão muito apertado. Olha como que está ficando. Então, aqui eu vou fazendo pontos baixíssimos por toda essa volta. Estou chegando aqui nos meus últimos pontos, olha, estou aqui no penúltimo. Vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo. E este último ponto, tá vendo? Eu não vou pegar o fio que vem lá do novelo. Eu vou pegar aquele fio que a gente deixou lá no início, tá vendo?
porque assim não tem necessidade da gente cortar o fio depois. Então, olha, o que que eu vou fazer? Vou pegar o fio que a gente deixou lá no início, olha. Vou pegar e vou soltar ele todo. Aqui nós vamos fazer um acabamento que a gente chama acabamento invisível, um fechamento invisível. Aqui é o nosso primeiro ponto baixíssimo. Eu vou introduzir a minha agulha, olha, de cima pra baixo. Olha só. Tá vendo que eu peguei as duas alcinhas? Vou pegar aquela alcinha que a gente deixou pra arremate, olha. Vou passar aqui por debaixo dessas duas alcinhas, olha. E vou levar lá pra cima. Agora, tá vendo esse último ponto que nós fizemos? Eu vou introduzir, olha, dentro desse ponto e por dentro do ponto baixíssimo. Olha só. Vou pegar o mesmo fio, ó, e vou levar lá pra trás. Fazendo assim o meu fechamento de carreira, olha, o meu fechamento invisível. Fica desta forma. Agora, eu vou deixar o meu fio de arremate aqui pra trás e vou voltar com o fio que vem do novelo, que é esse daqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que aqui na nossa curva nós temos 3 furinhos, né? Principais, olha, o do meio e os 2 da lateral. Eu vou começar com esse daqui, tá vendo? Que é esse antes central aqui. Vou começar com esse daqui. Então, eu vou introduzir no meio do meu ponto baixíssimo e vou passar por dentro do furinho da minha base. Eu vou entrar, pegar o meu fio que vem lá do novelo, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Vamos ficar assim, desta forma. Não vamos apertar muito esse ponto também, pra gente não repuxar a nossa base. Agora, eu vou vir pro meu ponto central da minha curva, vou entrar novamente. Ó, vou puxar, tá vendo? Vou fazer um ponto baixo. Aqui na nossa curva, nós precisamos fazer aumentos. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar, neste ponto central aqui da minha curva. Então, eu fiz o primeiro, vou entrar no mesmo lugar, vou fazer o segundo e vou entrar no mesmo pontinho e vou fazer o terceiro. Fazendo essa curvinha aqui, tá vendo? No ponto do lado, vou entrar e vou fazer um aumento normal, que são 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui, nós também vamos fazer um aumento, só que nós vamos deixar para fazer o aumento quando nós formos finalizar essa carreira. Agora, nós chegamos aqui na lateral da nossa nécessaire. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos, ó, fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Com a mão bem levinha, para essa base não torcer. Fizemos 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No quarto, eu vou entrar, e vou fazer um aumento. Essa primeira carreira aqui de pontos baixos, nós vamos deixar, né? Nós vamos continuar com a mão bem levinha pra a nossa base não repuxar. Fiz aqui o meu aumento, nós vamos continuar. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Fizemos 3 pontos baixos, no quarto, um aumento. Desta forma. Novamente, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Aqui, chegou na minha curva, olha só, o meu primeiro pontinho da curva. Então, aqui nós vamos fazer um aumento normal. Fiz o primeiro e fiz o segundo. Ou seja, 2 pontos baixos no mesmo lugar. No ponto central, nós vamos fazer um aumento triplo, que é
3 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui tá vendo, olha, que o meu próprio desenho aqui, o meu próprio ponto, está pedindo para ter um ponto aqui. Então, eu vou trazer a minha laçada pra cá, olha só. Então, ó, 1, agora no meio, ó, 2. Agora, eu já vou jogar o meu terceiro ponto pro meu lado esquerdo, ó. 3. Fazendo assim, a minha curva. Olha só. E aqui no meu pontinho do lado da curva, eu vou fazer o meu aumento normal, ó. 1, 2. Ficando desta forma. Agora, nós vamos continuar fazendo a mesma sequência que nós fizemos aqui. 3 pontos baixos e um aumento, ó. 1, 2 e 3. Opa. Próximo ponto, aumento. Nós fazemos essa adaptação de aumento, porque lembra que eu falei lá no início que o nosso fio, ele é mais fino para nossa base. Então, nós precisamos aí compensar com aumentos, ok? Thaís, mas o meu ponto, ele é mais apertado, a minha base, ela tá encubucando, né? O que é encubucar? Tá virando para cima. Você pode, sim, fazer mais aumentos aqui nessa base. Para o nosso ponto dar certo, para nossa necessaire dar certo, você precisa de ter um número par de pontos aqui na base. Então, vamos supor que você está fazendo essa mesma sequência que eu e precisa de aumentar. Então, você vai distribuindo os aumentos aqui de forma bem estratégica e que a sua base fique certinha por completo. E mesmo assim, precisa de ter um número par, ok? Porque se por um acaso você finalizar toda essa primeira carreira aqui e tiver com um número ímpar, o desenho do seu ponto não vai dar certo, ok? Ó, 2, 3. Deu certinho. Fiz o meu último ponto da lateral. E tá vendo que eu falei com vocês que a gente iria fazer o aumento quando a gente finalizasse essa carreira, olha só. Porque quando a gente vai finalizar, tá vendo que fica um espaço aqui? E a gente não quer isso. Então, eu vou entrar aqui no meu ponto, vou pegar o meu fio que vem do novelo, olha, vou dar altura. E agora, pra eu poder fechar, eu não vou fechar com o fio que veio do novelo. Eu vou pegar aquele fio de arrebate que a gente deixou lá no início, olha, eu vou pegar ele e vou fechar o meu ponto e vou subir a minha laçada, ficando desta forma. E a nossa base ficou assim. Agora, nós vamos fechar com um fechamento invisível. Aqui, olha, é o nosso primeiro ponto que nós fizemos. E aqui é o nosso segundo ponto, tá vendo? Eu vou vir aqui, olha, em cima desse segundo ponto, tá vendo que tem duas alcinhas aqui? Eu vou entrar de cima pra baixo, vou pegar aquele fio que a gente deixou pra remate, vou levar lá pra trás. E aqui eu vou entrar no meu último ponto que eu fiz. Tá vendo que ele tem os pontos aqui da minha carreira, e aqui atrás, olha, tem uma alcinha. Eu vou pegar nessa alcinha aqui de trás e mais dentro do meio do meu ponto. E vou pegar meu fio e vou levar lá pra trás e vou arrumar. Ficando, olha, desta forma. Fazendo o fechamento assim, lembra que eu falei lá no início? A gente não vai precisar de cortar o fio. E fazendo assim, o fechamento fica perfeito, olha só. Agora, o que nós vamos fazer? Vou deixar esse fio de arremate aqui pra trás, vou pegar o meu fio que vem do novelo, e aqui a gente vai começar a subir a nossa necessaire. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar de pegar somente nas alcinhas de trás do nosso ponto. Cada ponto, olha, tem
duas alcinhas, tá vendo, ó? As duas aqui. Só que nós vamos pegar somente na alcinha de trás. Mas, se eu pegar somente na alcinha de trás, vai dar um buraco, tá vendo? E atrás de cada ponto tem uma alcinha, olha só. Tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, vou pegar, olha, eu vou entrar na alcinha de trás, mais na alcinha de trás do ponto, ó. Vou pegar o meu fio, ó. Vou dar altura e vou fazer um ponto baixo. No próximo, entro, pego na alcinha de trás e na alcinha de trás do ponto, entro e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda essa carreira. Pego na alcinha de trás, mais na alcinha de trás do ponto e faço um ponto baixo. Essa daqui será a nossa primeira carreira da subida da nossa necessaire. Olha, tá vendo que ela já dá uma alturinha? É isso que a gente quer, tá vendo? Então, assim, a gente vai fazendo por toda a volta, sem mistério. Como eu sempre falei pra vocês, desde o início da nossa necessaire, deixa esses pontos bem folgadinhos, principalmente esses aqui do início, para nossa base não entortar, ok? Ó, vamos fazendo assim por toda essa carreira. Não tem segredo, essa carreira não vai precisar de aumentos, é só fazer mesmo ponto sobre ponto e se atente para poder pegar aí as duas alcinhas, tanto da alcinha de trás quanto na alcinha de trás do ponto. Então, eu vou fazendo aqui por toda essa carreira, quando eu estiver finalizando, eu volto. Finalizei aqui na lateral, olha só, tá faltando só um pontinho pra gente terminar, olha só. Aqui tá o meu primeiro ponto e aqui tá o meu último. Ó, vou fazer aqui meu ponto baixo. E quando você finalizar, a sua base vai ficar assim, olha, igual a canoinha. Então, aqui você vai, olha, arrumar a sua base, ok? Lembra de uma coisa, o crochê, ele é moldável, ele é adaptável. Então, se eu fizer toda a minha peça e esquecer de organizar ela, assim, organizar os pontinhos, ela vai ficar toda torta. Então, não vai ter como a gente mudar isso depois, quando a gente finalizar a nossa peça. Então, a cada carreira que a gente fizer, vamos aí organizando os nossos pontinhos, tá? Antes da gente continuar, a gente vai fazer o arremate com aquele fio que a gente deixou lá no início, tá vendo? Sobrou esse tanto de fio aqui. Ah, tá, aí sobrou muito fio, mas não tem problema, gente. Eu gosto de fazer esse arremate com esse fio mais longo, porque eu acho que a gente tem mais segurança na hora do arremate, sabe? Ainda mais com fio que desfia com bastante facilidade. Então, eu gosto de deixar um pedaço maior mesmo, olha. Coloquei o meu fio aqui na agulha de tapeceiro e aqui eu vou passando, olha, entre os pontos aqui da base mesmo, tá vendo? Ó, vou voltando com ele aqui, tá vendo, ó, desta forma, ó. Vou voltando com ele aqui na base. É muito importante fazer esse arremate logo no início, que a gente consegue fazer ele com mais facilidade aqui, ó. Então, eu vou passando aqui, ó, já tá bom, tá vendo, ó? Aí, agora, ó, vou dar uma puxadinha, vou cortar o meu fio. E aqui, eu vou queimar. Vamos queimar nessa chama azul, porque fica mais bonito o acabamento. E aqui, olha, eu vou empurrar por debaixo da minha trama aqui, ó. Que não aparece o acabamento, tá vendo? Ó, aí agora sim eu posso dar continuidade à minha peça. Depois que a gente fez o arremate daquele fio lá da base, nós vamos agora começar a fazer o ponto fantasia pra gente poder subir a nossa necessaire.
Aqui nós fizemos, né, um ponto baixo para cada ponta da carreira de base. E agora nós vamos contar para ver quantos pontos tem, ok? Primeiro deixa eu finalizar aqui. Como que a gente vai fazer o fechamento de carreira? Aqui está o nosso primeiro ponto, tá vendo? Primeiro ponto baixo. Aqui está o nosso segundo ponto. A gente vai pular esse primeiro, vai vir aqui pro segundo, tá vendo? Que ele tem aqui as correntinhas aqui em cima. Eu vou entrar de cima pra baixo, vou pegar as duas alcinhas, vou pegar a minha laçada e vou levar ela lá pra trás. Fazendo assim um fechamento, tá vendo? Pode dar uma puxadinha, tá? Vamos tentar deixar essa alcinha aqui do mesmo tamanho das outras, assim, tá vendo? Aqui é como se fosse uma simulação daquela correntinha do primeiro ponto, porque ele não tem. E como ele não tem essa alcinha aqui por cima, a gente tem que fazer essa simulação, tá bom? Então, antes da gente continuar, vamos contar para ver quantos pontos tem na nossa base. Eu vou contar aqui e já mostro para vocês. Tem 40 pontos na nossa base, e 40 pontos é um número par, então vai dar certinho pra gente dar continuidade na nossa necessaire. Se você precisou de fazer outros aumentos aqui na sua base, lembrando que nessa primeira carreira precisa de ter números pares, ok? Agora, tá vendo que a gente levou a alcinha lá pra trás? Eu vou entrar, olha, por debaixo dessa alcinha, ó. E aí, agora, como meu fio que vem lá do novelo, olha, eu vou ajustar essa laçada pra ela ficar num tamanho onde não fique nem tão apertado e nem tão largo, tá? Mas aí eu já vou colocar, olha, minha agulha dentro dessa argolinha, olha lá. E vou ajustar. Assim, ficou desta forma. Então, aqui, a minha agulha está por debaixo daquela laçada que a gente levou lá pra trás, mas por dentro da alcinha. Vou pegar o meu fio que vem lá do novelo e vou passar por de dentro dessa alcinha e por debaixo do meu ponto. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixo, desta forma. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, olha, como se fosse num ponto baixo centrado. O que é ponto baixo centrado? A gente vai passar aqui no meio do ponto, ó. Cada ponto baixo tem um Vzinho, tá vendo? E dentro desse V, aí tem uma abertura que a gente chama de ponto centrado. Dentro desse ponto, olha, a gente vai introduzir e tem que sair lá pra trás. Então, olha, eu vou laçar o meu fio, ó, fiz o meu ponto baixo aqui, o meu ponto baixo centrado aqui. Eu vou entrar no ponto centrado e vou fazer um meio ponto alto, desta forma. Eu vou pular um ponto da carreira de base, que é esse ponto daqui, ó. Vou vir no próximo, vou fazer um ponto baixo normal. Vou laçar o meu fio, vou vir nele aqui, olha, como centrado. Vou pegar e vou fazer um meio ponto alto, ficando dessa forma. Mais uma vez, pulo um ponto baixo, olha, eu vou pular esse daqui, vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, venho no mesmo ponto, só que no centrado, e vou fazer um meio ponto alto, ficando desta forma, assim. Próximo, pulo um ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo, laço meu fio, venho no mesmo ponto, só que nele centrado, e faço um meio ponto alto. Essa será a sequência por toda a nossa necessaire. Esse será o nosso ponto fantasia. Então, eu vou continuar fazendo esse ponto aqui por toda essa carreira. Lembrando mais uma vez, não faça os seus pontos
apertados. Deixa sua mão bem folgadinha para você fazer essa necessaire e ela não ficar repuxando, tá? E lembrando mais uma vez, fez uma carreira, para, olha, tá vendo como que ela fica? Fez uma carreira, vem e organiza a sua necessaire. Então, na hora que eu estiver finalizando essa carreira, eu volto pra gente continuar. Finalizando a nossa primeira carreira com o nosso ponto fantasia. Olha, não esquece, pula um ponto e faz a sequência. Ó, ficou assim. Olha, lembra que eu falei com vocês como ela fica? Então, finaliza e organiza seus pontos. É natural, gente, que ela não vai ficar retinha, assim, desde o início. Por quê? Porque não tem nada dando peso a ela aqui. Então, é natural que ela dá uma ondinha simples, mas ela também não pode ficar tão arqueada, ok? Então, ó, finalizei. Aqui, olha, deu certinho, faltou um ponto, né? Pra gente poder fechar, porque aqui a gente faz pulando um ponto da carreira de base. Agora, para fazer o fechamento invisível, vou explicar para vocês mais uma vez. Aqui está o nosso ponto baixo e aqui está o nosso meio ponto alto. Eu vou entrar aqui, olha, de cima para baixo, no meu meio ponto alto, né? Na alcinha de cima, pegar o meu fio, né? A minha laçada, vou levar lá para trás, vou ajustar para ficar tudo igual, assim. Vou soltar o meu fio aqui, ó. Vou entrar por debaixo dessa laçada e por dentro da argolinha. E vou ajustar. Pego o meu fio que vem lá do novelo, passo por debaixo da argolinha e por debaixo da laçada e faço um ponto baixo. Ficando dessa forma. Fiz o meu primeiro ponto baixo, agora eu vou laçar o meu fio, vou voltar com ele aqui no centrado, ó. E vou fazer o meu meio ponto alto, a mesma coisa, viu? Agora, pulo o meio ponto alto, venho na alcinha do ponto baixo, faço o ponto baixo, no meu ponto baixo aqui, que é o centro, tá vendo que a gente faz o centrado? Entro e faço meio ponto alto, desta forma. E essa será, gente, a minha sequência agora por toda essa necessaire. Pulo meio ponto alto, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, laço e no mesmo ponto, olha só que centrado, eu faço um meio ponto alto. Ó, essa daqui é a nossa segunda carreira do ponto fantasia. Agora, a gente não vai contar o ponto baixo, essa primeira carreira que a gente fez com ponto baixo, não. A gente vai contar a partir dessa sequência do ponto fantasia. Essa daqui é a nossa segunda carreira de ponto fantasia. Nós vamos fazer um total de 8 carreiras, ok? O fechamento é a mesma coisa que eu ensinei para vocês. Se vocês ainda tiverem um pouquinho de dúvida, só voltar o vídeo, tá? Ou se continuar com a dúvida, só deixar um comentário aqui abaixo da nossa aula, que eu venho responder para vocês. Mas não tem dúvidas, tá bom? Se você quiser transformar essa necessaire em uma bolsa, você pode também, ok? Só ir subindo as carreiras. Ah, Thaís, eu quero fazer numa base maior. Você pode também. Só fazendo na lógica dos pontos para ser um número par. Então, você pode aí transformar essa bolsa, essa necessaire em uma bolsa também, ok? Então, olha, vou continuar fazendo aqui. Essa daqui é a minha segunda carreira. Vou fazer as outras carreiras e quando eu estiver finalizando a 8ª carreira, eu volto pra gente continuar a nossa necessaire. Finalizei as minhas 8 carreiras. Como que a gente conta? A gente conta pelos pontos, que é o meio ponto alto, tá vendo?
Essa aqui a gente anula, que é o de ponto baixo, e a gente começa a contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que eu decidi fazer mais uma carreira dessa sequência. Vamos fazer junto comigo? Então, será um total de 9 carreiras. Fazer o fechamento, levar lá pra trás. Colocar na argola, passar por dentro. Ponto baixo e meio ponto alto, opa, e meio ponto alto centrado. Ponto baixo, meio ponto alto centrado. Ponto baixo, meio, opa, meio, eita, meio ponto alto centrado. E assim eu vou fazendo por toda essa carreira. Vou fazer a minha última sequência dos meus ponto baixo e meio ponto alto. Ficou desta forma, olha só. Então, aqui a gente termina e organiza todos os nossos pontinhos. Vamos medir? Ela ficou, olha, está ficando, né? Com aproximadamente aí 11 centímetros de altura. Mas ainda não terminamos, ok? Agora, nós vamos fazer o fechamento invisível. Pego a minha laçada, levo lá pra trás. Só que agora, a gente vai fazer um fechamento diferente. Ao invés de eu passar aqui por baixo, a gente vai pegar aqui, olha, ele como centrado, tá vendo, ó? Então, eu vou entrar aqui no meio do meu ponto, olha, eu vou sair lá atrás, vou pegar o meu fio que vem lá do novelo, vou trazer aqui pra frente. Com a minha agulha ainda aqui nessa laçada, eu vou entrar nesse fio que tá aqui atrás, ó, que a gente levou, tá vendo? Lá no início. Ficou 2 laçadas na agulha. Vou pegar o meu fio e vou passar aqui por dentro das duas. Ficando assim, um ponto baixo centrado. Agora, eu vou entrar de forma centrada aqui no meu meio ponto alto. Como que a gente faz isso? Aqui tá a cabecinha do meu meio ponto alto e aqui, olha, bem aqui abaixo, ó, tá vendo, ó? Aqui tá a cabecinha do meu meio ponto alto e aqui embaixo a gente entra e leva lá pra trás, ó. Aqui está a gente fazer o ponto baixo centrado no meio ponto alto, aqui, no próximo ponto, ponto baixo centrado. No próximo, um ponto baixo lá no meio do meu meio ponto alto. Agora, gente, nessa carreira, a gente não pula nenhum ponto da carreira de base. A gente vai fazer pontos baixos centrados por toda essa carreira. Por que que a gente faz essa carreira de meio ponto baixo centrado? Por que que a gente faz essa carreira de ponto baixo centrado aqui? Pra gente poder dar estrutura pro nosso fecho, ok? Então, aqui a gente vai fazendo um ponto baixo centrado por toda esta carreira. Como eu sempre falo pra vocês, desde o início, deixa a mão levinha, pra ficar um trabalho bonito. E faz um pouco, para e organiza a peça, porque o crochê, ele é moldável, né? Então, aí, eu vou continuar até o fim dessa carreira. Chegando aqui no finalzinho da minha carreira, dos meus últimos pontos baixos centrados. Vou fazer o meu último ponto baixo e ficou desta forma. Agora, eu aumento a minha laçada e vou fazer o fechamento. Vou entrar de trás pra frente, aqui, no meu segundo ponto, igual eu mostrei pra vocês lá no início. E agora, nós vamos fazer
pontos baixos pegando só na alcinha de trás. Então, como que a gente faz? Olha, eu vou entrar aqui, ó. Tá vendo que essa alcinha que a gente levou, ela tem duas argolinhas, ó. Tem essa daqui e tem ela de trás, tá vendo, ó? Então, eu vou entrar aqui, ó, lá atrás, entrar dentro dessa argolinha aqui que eu levei lá pra trás aquela hora, pegar o meu fio que vem lá do novelo e fazer um ponto baixo. Se eu fazer o meu ponto baixo pegando apenas nessa argolinha, vai dar buraco, igual a gente fez aqui. Então, a gente vai pegar essa alcinha e mais a alcinha, olha, por detrás, por detrás do ponto, aqui, ó. Atrás de cada ponto tem uma argolinha, então, a gente vai pegar estas duas, ok? E a gente vai fazendo, olha, ponto baixo por cada pontinho, pegando na argolinha de trás, na alcinha de trás e na alcinha de trás do ponto. Não esquece, vai fazendo e vai arrumando a sua peça. Então, olha, eu vou fazendo aqui por toda essa carreira e eu volto pra gente fazer os arremates e aplicar o nosso zíper. Vou fazer o meu penúltimo ponto e agora o meu último ponto. Finalizei todo o corpo da minha necessaire. Agora, eu posso cortar o meu fio. Olha, deixei um espaço para arremate. Subo todo o meu fio. Coloco aqui na agulha de tapeceiro. Vou pular o meu ponto, igual eu ensinei para vocês lá no início. Vou vir aqui no meu segundo ponto, entro de frente para trás. Olha, ajusto para ficar tudo do mesmo tamanho. E agora eu entro, olha, aqui no meio do meu ponto e levo lá para trás. Opa, fazendo assim o meu fechamento invisível. Agora aqui eu vou ir passando no meio das tramas para poder fazer o meu arremate, igual eu ensinei para vocês lá no início. Então, eu passo bastante aqui e queimo. Como eu já ensinei para vocês fazer esse arremate lá no início, então, agora eu vou finalizar e volto pra gente colocar o nosso fecho. Finalizei o meu arremate, olha, como que fica o acabamento perfeito. E agora, nós já vamos pegar o nosso fecho e os nossos marcadores. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos abrir o nosso fecho e vamos, olha, posicionar ele assim, ó. Com esses furinhos aqui pra dentro, ó. Desta forma. Assim. E aí, vamos posicionar e vamos colocar um marcador de ponto aqui, olha, no primeiro, pra gente poder saber, ó, colocar assim, e aqui no último. Aí, vamos colocar assim. Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos marcar. Vou marcar aqui desse lado e volto pra gente continuar. Marquei, olha, o meu primeiro ponto e o meu último, e aqui ficou faltando, olha, 2 pontinhos. E aqui, olha, ficou faltando 2 pontinhos aqui na lateral e 2 pontinhos aqui também. Então, eu vou pegar o meu fio e a minha agulha. Aqui, como eu disse pra vocês lá no início, também vamos precisar de fazer adaptações. Por quê? Porque a gente não tem a mesma quantidade de pontos, na mesma quantidade de furinhos aqui do nosso zíper. Então, a gente faz adaptações. E como que a gente faz isso? A gente vai precisar de fazer pontos baixíssimos, aumentos de pontos baixíssimos aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou introduzir bem aqui, ó, em cima
do meu ponto e dentro do furinho, ó lá, tá vendo? Vou deixar um pedaço para arremate, vou trazer o meu fio. Aqui é muito importante deixar a mão bem levinha também, tá? Então, ó, vou entrar no meu próximo ponto, ó, lá o furinho, tá vendo? Entro e faço ponto baixíssimo. No próximo, olha, aqui deu certinho, entro e faço um ponto baixíssimo. Próximo, entro, faço um ponto baixíssimo. No próximo, aqui já não deu, tá vendo? Então, olha, eu vou entrar no mesmo buraquinho que eu fiz no ponto anterior, ó. Entro e faço um ponto baixíssimo. Esse aqui já deu certinho. Então, eu vou fazendo assim por toda essa carreira até finalizar o meu zíper. Ó, esse aqui não deu. Tenta fazer com a mão bem levinha pra esse zíper não ficar torto, tá bom? Então, ó, aqui não tem quantidade certa de pontos, então você vai fazendo aqui até finalizar os furinhos aqui do seu zíper, ó. Aqui já está finalizando, ó. Falta aqui mais 3 pontinhos. Deu certinho, viu? 2 e o último. 3. Ó. Certinho. Aí, aqui na curvinha, ó, são aqueles 2 pontos que não tem furinho. Então, aqui você vai fazer o ponto baixíssimo normal, ó. 2. Aí, agora aqui, ó, primeiro ponto do lado de cá. Então, a gente pega e pega do lado de cá e faz o ponto baixíssimo. Próximo ponto, a mesma coisa. Então, aqui a gente vai fazendo da mesma forma que a gente fez do outro lado, a gente vai fazendo aqui. Sem mistério. Ó, fiz aqui o meu último ponto e aqui sobrou, olha, certinho, os 2 pontinhos pra gente fazer os pontos baixíssimos. Certinho, ó. Olha lá. Agora, eu posso cortar o meu fio. Trazer a laçada toda aqui pra frente. Vamos fazer o fechamento. Agora, vamos fazer o acabamento e o arremate. Aqui, olha, meu primeiro ponto baixíssimo, eu vou entrar de baixo pra cima e vou entrar aqui no meio do meu último ponto baixíssimo, ó, e vou levar lá pra trás. Aqui, ó. Ficou desta forma. E aqui dentro, eu vou fazer o meu acabamento, igual eu já ensinei pra vocês, dessas 2 alcinhas, tá? Vou fazer o acabamento. E quando eu finalizar o acabamento, eu volto e mostro pra vocês como que ficou. E assim, a nossa nécessaire Cris está finalizada. Olha só, fiz todos os arremates. Ela ficou, olha, certinha. O nosso zíper ficou linda, gente. E aí, me conta, o que vocês acharam? Comenta aqui abaixo qual cor que vocês estão fazendo. E como eu disse pra vocês lá no início da nossa aula, vocês podem transformar essa nécessaire em uma bolsa. E vamos medir pra ver quanto que ela ficou. Ela ficou, olha, com aproximadamente 14 centímetros de altura. Um tamanho muito, muito, muito bom.